Você certamente conhece a Monja Coin. Ela estará aqui no Café Corporativo de hoje e vai falar com você, que nesse momento de pandemia está com alguns conflitos, está com dificuldades, está vivendo um momento de, talvez, intranquilidade. Até daqui a pouco, aqui no Café. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25, hoje tendo a oportunidade de falar com a Monja Coin. A Monja Coin é uma conhecida monja zen budista brasileira de ascendência portuguesa e missionária oficial da tradição Soto Shu, com sede no Japão. Ela tem diversos livros que ela escreveu, como Tempo de Cura, Aprenda a Viver Agora, Aprenda a Viver o Agora, Sabedoria da Transformação, Ponto de Virada. Ela tem livros com outros autores. Monja Coin, seja bem-vinda ao Café Corporativo aqui no canal 25. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Monja. Com certeza, Aguinaldo, é um prazer estar com você e com todas as pessoas que estão conosco aqui no Café Corporativo. Pessoas essas que estão sedentas para ouvir uma pessoa como a senhora, até porque nós estamos vivendo um momento complexo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em especial com essa pandemia que nós estamos vivendo. Essa pandemia, né, Monja, ela traz uma série de complicações, uma série de efeitos complicadores, como o desemprego, pessoas perdendo suas empresas, pessoas perdendo pessoas da família, o que é mais importante. Isso traz aquilo que a gente chama de ansiedade. Nesse momento é que a gente consegue respirar. Bom, nós conseguimos respirar sem aparelhos, alguns de nós, né? E temos que agradecer por isso. Verdade. E eu tenho um exercício muito simples que eu sugiro às pessoas para fazerem, é sentar da metade para frente da cadeira, endireitar a coluna vertebral, ombros para trás e para baixo, você abre o diafragma e inspira e expira conscientemente. A inspiração é passiva, você não puxa o ar, mas a expiração é ativa, abrindo a glote e fazendo um som. Essa é a expiração o mais longo possível, e é uma maneira, e alguma coisa você pode fazer em qualquer lugar, no escritório, na frente do computador. No momento que começou a sentir que está ansiedade, o coração está disparando, está aflita, respira, que nos coloca no eixo de equilíbrio. Muito bom. A senhora fala muito em respirar. Esse exercício, como é que eu faço para ter essa disciplina? Porque, na realidade, nós somos muito indisciplinados, não é verdade? Nós já estamos com tantas atividades, e ficando em casa, tivemos mais atividades ainda do que tínhamos antes, que não queira colocar mais uma obrigação. Pelo contrário, é quando você percebe que está saindo do seu eixo de equilíbrio, só é um minuto, seja menos de um minuto, alguns segundos. Você para, endireita a coluna, ombro para trás e para baixo, que abre o diafragma, inspira e expira. A gente volta para o equilíbrio. É incrível, é mágico isso. Aí você continua a sua atividade. Agora, tem que perceber o que causou o aceleramento do coração, o cansaço, o medo. E tudo isso faz parte, não é dizer que não devemos ter medo. Nós podemos ter prudência. E a prudência vem do medo. Porque eu posso ficar doente, eu posso transmitir doença para outras pessoas. Acho que o maior medo que nós temos agora é de ter outras doenças que nos levem ao hospital. Porque a gente ouve tantos casos de pessoas que foram fazer uma cirurgia ou precisaram ter uma internação e acabaram pegando a Covid, né? Então, estamos com uma situação difícil, como você fala, e que causa esse medo. Agora, querer criar mais uma atividade no dia que já está meio sobrecarregado, eu não acho que seja recomendável. Eu acredito quem pode, né, de manhã cedo acordar 5 minutos antes e fazer um pouquinho de exercício respiratório antes de dormir, para dormir bem, desligar a televisão, celulares, etc., né? Tirar essa luz, que é uma luz do amanhecer, que nos banha, que nos dá vontade de acordar. Bom, já olha só, eu vivi momentos de muita preocupação como empresário que sou. Alguns anos atrás eu passei por uma fase muito complexa e hoje eu ouço pessoas me falando, nossa, Aguinaldo, eu não consigo dormir, como a senhora própria está dizendo,
E as pessoas ficam, às vezes, a noite toda se remoendo, pensando nos problemas. Às vezes não é nenhuma questão de estarem conectadas, mas elas ficam pensando, o pensamento vem, roda a cabeça, eu já vivi isso. O que fazer num momento como esse, no momento quando os pensamentos parecem ser seus piores inimigos? Sente-se. Não queira dormir, não fica o que o pessoal fala fritando na cama, né? Isso. Virando para um lado e para o outro, não adianta nada. Acorde, levante, escreva quais são as minhas preocupações, o que está me incomodando agora, o que eu posso fazer amanhã, depois e a longo prazo. Então, tome nota disso. Esses pensamentos são importantes, eles são recorrentes, é um assunto que você precisa dar atenção. Então, não tente fugir dele. E você vai vendo, você tem um caderninho de notas ao lado da cama, é muito bom. Aí você toma nota, isso aqui me preocupa. E no dia seguinte você olha e fala, a mesma preocupação de ontem. Que interessante, que medidas eu estou tomando para resolver isto? Ou não estou tomando medidas nenhuma? Posso tomar medidas ou não há nada a ser feito? Se não há nada a ser feito, é engraçado, porque até no Japão existe esse ditado, né? Se não tem remédio, remediado está. Eu fiquei tão surpresa quando o nosso professor, numa aula, disse isso. Falei, não acredito, né? Os ditados populares são comuns a todas as etnias, todas as culturas, né? É a mesma coisa, se não há nada que eu possa fazer a respeito, já está feito. Vai ter consequências? Sim. E a vida é como um jogo de xadrez, né? Esse movimento seu vai desencadear, pode desencadear inúmeros outros. E quando você é capaz de ver um pouquinho mais longe, você vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mas temos que passar por esses momentos, acolher e não querer acabar com. Essa é a diferença. O Zen trabalha com isso, sabe? De reconhecer o que está acontecendo e acolher. Isso sou eu, e olha o que eu estou passando agora. Que difícil, não é? Mas sabe que vai passar. Mas não adianta dizer, se alguém chegasse para você, na época que você estava na sua crise, vai passar, não se importa, você fala, não me amole, né? Vai passar, mas não está passando, está aqui agora, né? E a gente tem que viver o que está acontecendo conosco, quando está acontecendo. Você sabe que às vezes eu percebo que a pessoa vem dizer para você, não, calma, vai passar, dá até raiva, né? Porque a gente fala assim, Isso poxa, mesmo. mas está me doendo tanto agora, e a única coisa que você tem para me dizer é vai passar. Puxa, será que a gente tem alguma coisa além disso para dizer para as pessoas que estão vivendo uma crise nesse momento? Estou com você, estou do seu lado. Se precisar de mim, estou aqui. Mas não de ficar dando conselho, né? Faça isso, faça aquilo, esquece, isso tudo passa. Não fique com raiva, não fique bravo. A gente fala, não, sinta o que você está sentindo. Perceba o que está acontecendo com você. Perceba o que acontece com o seu corpo e com a sua mente, e que eles estão muito entrelaçados. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha com a respiração consciente, a gente está trabalhando com batimento cardíaco e com oxigenação do cérebro. Então, nos momentos de muita aflição, a gente não consegue nem mesmo fazer uma respiração consciente. E havia um monge vietnamita que ele fez uma meditação caminhando. E ele disse assim, está muito aflito, não consegue nem sentar, caminha, mas respira. Inspira e expira. Você vai oxigenar o seu sistema para encontrar soluções que às vezes você não está vendo. Muito bom, muito bom. Quer dizer que quando a gente respira, nós não só estamos, enfim, trazendo uma coisa que é natural para o nosso corpo, como nós também estamos seguindo uma metodologia, uma disciplina, né? É como se a gente estivesse parando um pouco de viver aquela loucura toda para prestar atenção em uma determinada coisa. Faz sentido o que eu estou falando? É isso mesmo, está presente no presente. Eu chamo isso de presença pura. Você está inteiro, inteira onde está. E onde está é como está, não como você gostaria que fosse. É como está. Coração disparou. Estou com ansiedade, estou com preocupação, não vou ter dinheiro para pagar as contas, o que vai acontecer? Vou ter que fechar minha empresa. Como que vai ser isso? Nossa, de repente você fala, que interessante. Sou um empresário, uma empresária. Olha as preocupações de um empresário. Se eu fosse apenas o boy da empresa, eu não teria todas essas preocupações. Veja quanta responsabilidade me cabe, porque tem pessoas que dependem de mim. Que bom!
Como é que eu vou lidar com isso? E aí você começa a trabalhar a respiração para poder pensar melhor, ter um fluxo melhor de respostas. E não é para fugir da realidade. As pessoas confundem um pouco, sabe? Práticas meditativas com fugir da realidade. E é o oposto. Tem que mergulhar no que está acontecendo. Só existe uma maneira de você curar uma doença, um mal, uma aflição, quando você vê, reconhece, percebe as causas e vai tratar das causas. É como dor de cabeça, não adianta só tomar um remédio para dor de cabeça. Por que que estou tendo dor de cabeça contínua? Então, eu tenho que ir ao médico, fazer exames, e quando eu descubro a causa, eu vou começar a tratar de uma maneira mais efetiva. Senão é só pôr um band-aid em cima, né? Mas às vezes a ferida é profunda e o band-aid em cima não é suficiente. Muito bom. Esse é um assunto magnífico que merece uma continuidade. Então, Monja, nós vamos fazer um intervalinho aqui no Café Corporativo e voltamos daqui a pouco para a gente falar a respeito disso, de sintomas e de causas, pode ser? Ótimo. Até daqui a pouco no café. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu particularmente estou adorando a entrevista com a Monja, espero que vocês também estejam gostando. E aproveitando isso, eu quero falar da importância da espiritualidade e crenças na terceira idade. Além de trazer a motivação do dia a dia, que dias melhores virão e que é apenas uma fase, também traz a resiliência perante aqueles obstáculos que vão acontecendo dia a dia e vão permanecendo como rotina. Incentive a prática da espiritualidade no membro da sua família que seja veterano. É muito importante que os dias dele sejam mais felizes e mais tranquilos. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo, segundo bloco aqui no canal 25, hoje com a Monja Coen, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que traz aí um sentimento de muita tranquilidade para quem conversa, né? Tanto nos seus vídeos, hoje também podendo interagir. E, Monja, nós falávamos agora no final do primeiro bloco a respeito de sintomas e de causa. E na maioria das vezes, o que a gente quer é aliviar o sintoma, não é verdade? Nós temos aí a tal da dor de cabeça, que a senhora própria mencionou, e vamos para o pronto-socorro querendo que o médico nos dê um remédio para causar um alívio lá naquele momento. Mas como que eu vou perceber, como que eu vou buscar dentro de mim aonde está essa causa? Então, aí que é interessante. Uma das coisas que o Zen budismo sugere é a investigação dos fenômenos, conhecer-se em profundidade, saber o que realmente, quais são o que nos provoca reações no mundo, né? E nós temos que perceber isso, nós temos como se fossem botões. A minha primeira professora de meditação dizia isso, né? Você tem que conhecer os seus botões, são da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, e eles estão todos aqui. E conforme alguma coisa vem e toca, vai ter uma manifestação. Quando você conhece isso, não é que não vai ter a manifestação vai acontecer, mas você sabe o que é. Agora estou com medo. O que é o medo? Onde ele começa? Ele é necessário neste momento? Por exemplo, o professor Cortella fala uma coisa que eu gosto muito, que quando ele vai pegar um avião, ele pergunta para o piloto, o senhor tem medo? E se o piloto disser que não tem, ele diz, então não vou com o senhor. Porque só quem tiver medo vai tomar todas as precauções necessárias. Então, medo não é uma coisa prejudicial. É diferente de síndrome do pânico, né? É diferente de uma doença. Então, nós temos alguns medos que é o que nos permitiram sobreviver até agora. Mas se eu me conheço em profundidade, se eu conheço as minhas emoções, eu vou poder resolver melhor aquilo que chega até mim. Que já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E é isso, é por aí. Muito bom. A senhora falou de avião, citou aí o professor Cortella, que também admiro muito, e quando nós viajamos, uma coisa que é muito comum tem as instruções de bordo, né? E eu lembro que a comissária, o comissário, eles falam assim, olha, se a cabine despressurizar, máscaras vão cair sobre suas cabeças, e é sempre importante que você use a máscara primeiro em você, mesmo que você tenha uma pessoa com menos capacidade de se cuidar ao seu lado. Nunca ajudar primeiro a outra pessoa, sempre primeiro
ajudar a si próprio para que depois você possa estar consciente e poder colaborar com o outro. Isso vale para a nossa vida aqui fora também? Bom, eu acho que vale sim. Nós temos que encontrar o nosso estado de equilíbrio para poder ajudar as outras pessoas quando for necessário e pedirem. O que a gente não pode é querer forçar o outro, e às vezes acontece isso conosco. Nós queremos resolver a questão do outro que não pediu ajuda. A pessoa precisa querer essa ajuda, precisa realmente necessitar. Alguns nem sabem que precisam de ajuda, né? A minha superiora dizia que seria muito bom se a gente pudesse ser uma ponte para atravessar de um lado de sofrimento, de ignorância, de tristeza, para um lado de completude, de satisfação. E ela disse: há pessoas que não gostam da ponte, que xingam a ponte, mas a ponte continua sendo ponte. E ela vai além e diz assim: mas às vezes é necessário ser o barqueiro, porque há pessoas que não sabem que há outra margem, que é possível viver de outra forma. E o barqueiro seria aquele que diria: existe outra margem do lado de lá. Eu posso levar você a um lugar de tranquilidade, de paz. Ela diz: isso também é importante. Então, nós podemos ser, para alguns de nossos amigos e conhecidos, como o barqueiro que diz: existe uma outra maneira de olhar a realidade. Mas nós não podemos forçar a pessoa a entrar no nosso barco. E, por outro lado, também se eu me sinto capaz de ajudar essa outra pessoa com alguma coisa que às vezes até ela não pediu ajuda, mas eu percebo que eu posso ajudar. Às vezes eu sou colaborador de uma empresa e sinto que minha empresa tem problemas, mas que eu posso fazer um pouquinho mais. Faz sentido isso no momento que nós estamos vivendo agora? Claro, nossa, é muito importante. São pequenas coisas. E como usar meios hábeis. A gente fala que sabedoria, compaixão também tem a ver com meios hábeis. Porque muitas vezes você fala direto para a pessoa e ela não está capacitada para ouvir. Mas como que você cria causas e condições? Usa analogias para que a pessoa tenha condição de perceber onde é que está a falta e onde que ela mesma pode iniciar o processo de corrigir o erro. Não é errando que se aprende, é corrigindo, né? E você, como uma pessoa de fora, às vezes é melhor ainda, porque a pessoa no meio da sua problemática, às vezes não enxerga. Por isso que é importante ter alguém que chega, que é um especialista, que vai olhar, como quando a gente vai ao médico, né? A gente vai em um especialista que você diz os sintomas que estão acontecendo da sua doença, ele vai calcular pela sua experiência onde que pode estar o mal maior e o que fazer para minimizar essa dor e sofrimento. E às vezes até um próprio colaborador da empresa, né? Quer dizer, um líder, ele pode ver num membro da sua equipe alguém que naquele momento, por um instante, está mais habilitado para resolver uma situação, né? Essa humildade é importante, né, Monja? É importante não assumir para si toda a responsabilidade, não ser aquela pessoa que decide tudo, né? É como se alguém chega e diz assim: que cor você prefere, marrom ou azul? E você diz: e você, o que você preferiria? Porque senão a pessoa vai ficar na dependência. Sempre eu vou perguntar para o meu superior e ele que vai decidir. Então eu não tenho voz ativa na empresa, eu só obedeço, obedeço. E aí cria uma subserviência que não é saudável. Não é saudável. Então, trazer os colaboradores também para as decisões e fazê-los perceber que estão decidindo junto, que não estão separados, não tem um que decide, somos nós decidindo. Eu acho que essa mudança de estratégia de trabalho corporativo é muito importante. Até porque o colaborador, o próprio nome diz, né, vem para colaborar. Então, nós temos também que permitir que ele colabore, que ele traga seu talento, né, sua sabedoria, não é verdade? É isso. Provocá-lo a ser melhor, provocá-lo a produzir o seu melhor. E por isso que é importante. Eles têm me chamado muito para fazer palestras em empresas, né? Para quê? Porque nós precisamos que as pessoas estejam bem, emocionalmente bem. Porque quem não está emocionalmente bem acaba não produzindo tanto, porque está com seus problemas, com seus dramas pessoais e não consegue se dedicar como poderia. Então, eu sempre levo essa respiração consciente, que são alguns segundos entre uma palestra e outra, entre uma reunião e outra, entre levantar-se de hora em hora e dar uma volta pela sala, olhar para uma janela. São coisas simples que nós podemos fazer para nos reconectarmos conosco, com a vida, com o mundo. E aí, quando nós voltamos para as nossas tarefas, a gente vem mais leve,
Senão vai só pesando, pesando, e não conseguir resolver isso, e não conseguir. Não tem importância. E amanhã também existe, isso é importante. Não é deixar tudo para amanhã, mas lembrar que amanhã também existe. E vamos deixar coisas boas para fazer amanhã, para terminar amanhã. Que às vezes a gente quer terminar hoje. Não precisa acabar, não. Se não sei acabar bem feito agora, eu vou ter uma boa noite de sono. Aí não é de insônia, hein? Verdade, né? Que às vezes não é tão simples assim, mas com essas orientações da senhora pode se tornar um pouco mais simples, né? Pode ser interessante, viu? Até pensar que no sonho alguma coisa pode aparecer. Não, mas não vem inspirações? Não tem momento que a gente está lá tomando banho, dirigindo, e vem uma inspiração, a gente fala, nossa. É isso aí. É isso aí, deixar o canal aberto, né? Não fechar. Não dizer, eu sei tudo, só pode ser por aqui, não. Por onde pode ser? Eu tenho um praticante na minha comunidade que ele é especializado em TI. E um dia ele tinha uma equação muito difícil, ele não conseguia resolver, não conseguia resolver, e começou a ficar aflito, desesperado. Ele lembrou de uma precezinha que nós temos e começou a recitar essa prece. Levou alguns minutos e ele falou assim: nossa, estava na minha frente, eu não vi a resposta. Porque ele está tão envolvido que não vê. Então, tem meios hábeis de nós lidarmos com a nossa mente. E é só isso que precisa saber. Perceber quando a mente fica sobrecarregada e ela para de funcionar como poderia. Então, você tem que dar uma pausa. E seja lá o que for, reza um Padre Nosso, uma Ave Maria, conforme a religião de cada um, não reza nada, vai olhar para o céu um pouquinho, olhar para uma árvore, ouvir um passarinho cantando, dá uma pausa. Deixa que o processador, às vezes, ele precisa descansar um pouquinho, dar um repouso, né? Dando esse repouso, ele vem renovado, né? Reinicia com outro sistema já mais leve. Muito a gente bom. tem que se lembrar de fazer isso durante o dia, algumas vezes. Muito bom, Monja. A gente vai fazer mais um intervalinho aqui e nós voltamos para o último bloco, depois do intervalo. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com a Monja Coen, que gentilmente cede essa entrevista. E, Monja, a gente, como eu disse logo no começo do programa, nós estamos vivendo um momento tão complexo, e em especial aquelas pessoas que ficaram sem trabalhar, né? Estou conversando com um amigo meu empresário, e ele falou, nossa, eu fiquei tanto tempo fechado, 2 meses fechado, 3 meses fechado, e agora fiquei mais não sei quantas semanas, isso está me causando um problema enorme, e eu estou com raiva do governador, raiva do presidente, raiva de não sei quem, raiva do prefeito. Será que esse é um momento da gente ter raiva, ou será que esse é um momento da gente focar em outra coisa? Nós temos muitas insatisfações. O mundo não é como eu gostaria que fosse. A situação não está sendo como eu gostaria que fosse. Me disseram que era alguns meses e já se passou mais de um ano e continua e vai continuar. Então, é realmente desalentador. Isso é natural que todos nós nos sentimos assim. Mas procurar um bode expiatório realmente não é uma boa ideia. E é o que nós fazemos. Tem que ter culpa de alguém. Alguém é responsável por isso. Esse alguém se chama coronavírus. E nenhum de nós aqui criamos o coronavírus. Houve um desequilíbrio na natureza, quer seja no laboratório, quer seja na alimentação. O coronavírus vivia bem no morcego, nós mexemos nesse meio silvestre sem muito cuidado, e aí está. Ele se espalhou e está procurando um novo hospedeiro. Então, vamos culpar o vírus? De que maneira? Claro, todos nós somos corresponsáveis e cada um tem a sua dose de responsabilidade, né? Nós que saímos sem máscaras, todos nós, nos nossos níveis administrativos públicos, houve várias falhas, não só do Brasil, mas do mundo. Então, não adianta procurar o responsável ou os responsáveis apenas, é bom, claro, para que não se repita, está tendo CPI, uma opção de coisas aí, que é para ver quem fez isso e vamos ter medidas melhores das próximas vezes, porque haverá próximas vezes. Mas ficar com raiva não adianta, porque a raiva envenena nós mesmos. Eu posso ter medidas, eu posso falar com alguém, eu posso debater com alguém, mas eu não preciso ter raiva nem querer exterminar a pessoa. A gente tem que reaprender a dialogar, porque a raiva faz mal para nós.
mais do que ao outro. Então, nós temos que ter cuidado para não ficarmos envenenados. E a gente diz que tem 3 venenos que pegam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. Então, cuide-se para não ficar jogando fel no mundo, veneno no mundo. Monja Coen, essa mensagem, eu acredito que cele de uma maneira magnífica a nossa entrevista de hoje. A senhora vem e traz uma palavra de alento a quem está, nesse momento, talvez não sabendo lidar com a situação. Muito obrigado, em nome de todo o nosso programa, da nossa emissora e de todos os nossos telespectadores. Obrigada a vocês. Obrigada, Aguinaldo. Café Corporativo fica por aqui, e você que nos segue aqui na TV também pode nos seguir no nosso YouTube, /Café Corporativo, e em nossas redes sociais. E para a próxima semana a gente volta com mais uma entrevista, agora com a professora Lúcia Helena Galvão.